Olá pessoal, bom dia. Vocês me escutam aí? Levanta a mão aí, beleza? Beleza? Bacana. Prazer em recebê-los aqui. Meu nome é Leonardo Azizi. Eu sou Cloud Infrastructure Architect na AWS na área de Professional Service. Nossa sessão de hoje aqui nós vamos falar sobre como melhorar a postura de segurança de vocês quando vocês têm um ambiente multi-account, um ambiente onde a gente controla com políticas de acesso, automação para poder melhorar essas questões de segurança no ambiente multi-account, tá bom? Então, vamos primeiro falar aqui sobre o que é uma conta da AWS. Quando a gente fala de multi-account, a gente está falando justamente de introduzir muitas contas no nosso ambiente. E o que é essa conta da AWS? A gente está falando que uma conta da AWS ele é um compartimento onde a gente cria os recursos lá dentro. Esse compartimento ele tem fronteiras muito bem delimitadas virtualmente, vamos dizer assim. Virtualmente por quê? Porque essas fronteiras elas são controladas, o acesso a elas é controlado utilizando políticas do IAM, que é o Identity and Access Management. Com isso, a gente consegue ter tanto usuários e roles para controlar esses acessos. Fazendo um pouco de comparação entre um single account com multi-account, a gente tem aí uma sacolinha onde a gente pode ter uma série de recursos que a gente cria. Vamos dizer que a gente criou lá os recursos de futebol, de beisebol, troféu e assim vai. Quando a gente tem isso tudo num multi-account, numa única conta, a gente tem tudo junto, ou seja, os controles, os acessos, eles são feitos naquele compartimento como um todo, ou seja, naquela sacola como um todo. E aí com isso eu consigo ter acesso a todos os meus recursos que estão lá dentro. Eu até conseguiria tentar botar um pouquinho mais de controle ali dentro e tal, mas seria muito mais complicado. Quando a gente fala num ambiente multi-account, a gente está justamente falando em segregar isso. A gente está falando em ter diversos compartimentos, onde cada compartimento é representado pelos recursos que estão lá dentro propriamente dito. A gente poderia entender que seriam aplicações segregadas entre cada conta específica. E aí com isso a gente tem o quê? A gente tem a situação onde uma pessoa que precisa ter acesso aos recursos da nossa bola de futebol, por exemplo, ele não precisa ter acesso aos outros recursos de esporte que nós temos, tá bom? Então, basicamente, essa é a principal diferença que a gente tem aqui quando a gente fala de um ambiente de uma account única com um ambiente de multi-account, tá bom? E por que a gente deveria introduzir essa questão do multi-account? Quando a gente fala de multi-account, a gente está falando justamente de segregar esses recursos, ou seja, a gente melhora a nossa postura de segurança com esses limites lógicos que nós temos. A gente está falando de diminuir o nosso raio de exposição quando a gente tem algum acesso não autorizado, por exemplo, porque se esse acesso acontecer, ele vai ser um acesso não autorizado apenas num único compartimento. Ele não vai ter acesso a todas as nossas aplicações que estão juntas no mesmo lugar. Como vai estar tudo separado, tudo dividido, esse acesso ele passa a ser muito mais granular para a aplicação em si, para aquele ambiente da aplicação propriamente dito. E com isso a gente tem essa facilidade de controlar os acessos. Por quê? Porque o acesso ele é da conta propriamente dito. Eu não preciso dizer, olha, dentro daquela conta eu tenho 10 Ei, recursos da aplicação A mais 10 chegou? da B. Então, ó, eu vou Chegou? dar para o Léo o acesso para a aplicação A, para outra pessoa o acesso da aplicação B. Eu não preciso ter esse tipo de controle. Eu consigo simplesmente controlar esses acessos diretos já na conta, tá bom? E com isso, o que isso quer dizer praticamente? Isso quer dizer que se a equipe A ela não puder oferecer o suporte na aplicação da equipe B lá pelas 2 da manhã, por exemplo, provavelmente essas aplicações elas não deveriam estar na mesma conta, tá bom? Elas não deveriam estar compartilhadas na mesma conta. Vocês deveriam segregar isso, que é para poder ter essas facilidades. Então, resumindo, segregação, diminuir o raio de exposição e facilidade de controle de acesso, tá bom? Porém, quando a gente fala do ambiente multi-account, ele é bacana, ele traz essa série de vantagens que nós comentamos agora, porém ele traz desafios também. Um desafio é justamente de manutenção nesses ambientes multi-account.
você precisa ter uma série de padronizações, uma série de controles que você acaba colocando nessas contas. E fazer isso quando você tem muitas contas, acaba trazendo um desafio de operação. E é justamente aí que entra o Organizations. O Organizations, ele é um serviço da AWS que ele te dá essa governança e esse gerenciamento de forma centralizado do seu ambiente de multi-account, ou seja, de todas as contas que você tem dentro da sua organização. E aí, quando a gente está falando do Organizations, ele te traz uma série de benefícios. Por exemplo, você consegue delegar as ações de segurança, ou seja, os seus controles de segurança. Um exemplo seria o GuardDuty. Você consegue ter isso de forma centralizada para todas as suas contas da empresa. Você consegue gerenciar e centralizar todos os finds de segurança com o Security Hub. Então, tudo isso você faz de uma forma central. Você não precisa mais fazer conta por conta. Você faz de uma forma centralizada com essas integrações desses serviços com o Organizations. Uma outra opção que traz junto com o Organizations é justamente de auditoria com o CloudTrail. Com o Organizations, você consegue criar o seu CloudTrail de forma centralizada que abrange todas as suas contas. Você consegue configurar ele para que todos os logs do CloudTrail sejam centralizados num ponto único, numa conta de auditoria, por exemplo. Isso tudo de forma facilitada. Você faz num ponto central e isso fica sendo aplicado e é válido para todas as contas da sua organização. Você consegue também, com o Organizations, criar novas contas de forma facilitada. Você consegue organizar essas contas numa estrutura hierárquica que faça sentido para a sua organização. A gente vai falar um pouco mais sobre essa organização de estruturas. Você consegue também, com o StackSets, do CloudFormation, o CloudFormation StackSets, você consegue criar recursos que você tem de forma padrão em todas as contas. Por exemplo, você quer ter uma role comum em todas as suas contas. Com o StackSet você consegue criar isso de forma central no Organizations e isso ser criado em todas as suas contas automaticamente. Principalmente quando você cria novas contas, quando você introduz novas contas, quando você cria novas contas, ele já aplica essas StackSets. A gente tem também a opção de fazer o compartilhamento. Um exemplo muito claro disso é quando a gente tem serviços de network, por exemplo. A gente geralmente tem um Direct Connect, uma VPN ou um Trust Gateway que ele funciona de forma central para a nossa organização, onde todas as nossas contas acabam se comunicando com esses recursos. Então, é muito comum a gente ter isso numa conta de network exclusiva da nossa organização e esses recursos serem compartilhados com todas as outras contas que pertencem à nossa organização. E a gente faz isso utilizando o Resources Access Manager, por exemplo. A gente também consegue controlar o acesso, que é o que a gente já falou um pouquinho antes, com o IAM, com as políticas do IAM. A gente consegue também utilizar o Single Sign-On, que é integrado com Organizations justamente para dar esse acesso para as pessoas, ou seja, você vai ter um dashboard onde os usuários vão ver todas as contas que ele tem acesso, todas as roles que eles têm acesso, e por lá eles vão conseguir ter isso de uma forma central para acesso às contas da sua empresa. Você não precisa de automação nenhuma, por exemplo, para poder oferecer credenciais para serem utilizadas com a AWS CLI, por exemplo. Então, esses pontos facilitam muito quando a gente introduz Organizations na nossa organização. E o ponto mais original, vamos dizer assim, do Organizations, que ele trouxe desde o início, é justamente a parte de billing, né? De ter um billing centralizado, onde todas as contas da nossa empresa, elas passam a ser agrupadas num billing único e passa a ter um faturamento único dessas contas para a nossa empresa. E aí, com isso, também a gente tem justamente toda a parte de descontos de volume e tudo mais sendo aplicados, porque eles agrupam todos os consumos das nossas contas num billing único. Quando você quer começar a utilizar o Organizations, ele tem basicamente dois modos de funcionamento. Um modo que é o mais atual hoje em dia, que é o nosso modo recomendado aí, que é o modo com todos os recursos habilitados. Antigamente, ele tinha um modo que era apenas de faturamento consolidado.
Esse modo, hoje em dia, a gente chama ele de legado porque ele tem uma série de outros recursos que não estão habilitados quando a gente tem, por exemplo, com todos os recursos habilitados. Quando você habilita ele, ele te dá, por exemplo, APIs para criação de contas, todas essas partes de políticas de Service Control Policy, que a gente vai falar um pouco mais para frente, toda a parte de estrutura de organização com Organizations e Unities. Ele também tem toda a parte de serviços que você diz, olha, quais são os serviços confiáveis que eu quero que a minha organização use ou não. E quando você quer começar a utilizar o Organizations, é bem simples. Se você não tem ele ainda, se você nunca criou um Organizations dentro da sua empresa, é só ir lá no serviço do Organizations, vai ter esse quadradinho lá para você criar o seu Organizations. Ele, por padrão, ele já cria com o modo de todos os recursos habilitados, tá bom? Então é simples quanto ir lá e fazer um clique no botão, tá bom? Quando você já tem isso e ele era antigo, vamos dizer assim, ou seja, ele era do modo apenas faturamento e você quer tornar ele um modo com todos os recursos habilitados, também é muito simples. Vai lá na console, no serviço do Organizations, vai ter a opção de configurações. Quando você clica na configurações, ele te mostra essa opção onde você inicia o processo de ativar todos os recursos, tá bom? Existe um ponto de atenção aí. Se você já tem controles de acesso ou se você já tem cargas rodando na sua conta, onde hoje é o Organizations, só toma cuidado porque uma vez que você habilitar todos os recursos, esses workloads ou essas pessoas vão passar a ter acesso a esses recursos também, tá bom? Idealmente, na conta onde você tem Organizations, que é a nossa conta root, vou falar um pouquinho mais para frente, não é para ter carga nenhuma, tá bom, pessoal? A ideia é que ela seja só uma conta onde se tem a nossa organização, onde se tem o Organizations mesmo. Não é para ter nenhum workload rodando lá, não é para ter nenhum acesso de pessoas que não precisa acessar para organizar a nossa estrutura de contas. Fora isso, não é para ter mais nada. Você também precisa só se preocupar com as contas que já estavam na sua organização antes, vamos dizer assim, ou seja, se você já tinha ela no modo faturamento e vai habilitar ela como todos os recursos, essas contas que, se foram convidadas, elas precisam aceitar, ok? Ou seja, você precisa habilitar esse processo, por isso que ele é um início do processo. Uma vez que você iniciou, as contas que hoje já existem, vocês precisam aceitar esse convite. Uma vez aceitado, ele passa a funcionar, tá bom? E essa opção de aceitar o convite, ela pode ser facilitada aí com alguma ajuda do pessoal de suporte da AWS. Agora vamos falar um pouco sobre a estratégia de organização das contas com o Organizations. Antes da gente falar da estratégia propriamente dito, vamos falar de alguns conceitos aqui. Eu já falei que a gente tem uma conta root. Essa conta root, ela é justamente a conta que faz o pagamento do faturamento. É ela que vai centralizar e vai consolidar todas as faturas de todas as contas da sua empresa. Bacana? Não vamos confundir conta root com usuário root das contas, tá bom? Toda conta tem usuário root, ok. Não utilizem o usuário root, bloqueiem ele com SCP. Mas não confundam a conta root com o usuário root. Essa conta root, ela é a principal de todas, que vai ser a conta onde você vai ter Organizations configurado. Onde você vai ter tudo que está atrelado ao seu Organizations. Temos também o conceito de unidade organizacional, ou Organization Unit, que é uma forma da gente conseguir agrupar as contas de uma forma lógica, tá bom? A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre esses agrupamentos, mas é basicamente isso, agrupar as contas de uma forma lógica, onde a gente consegue aplicar algumas regras nesse agrupamento para poder ter uma facilidade de administração e facilidade de manutenção do nosso ambiente. E nós temos, propriamente dito, as políticas, que a gente chama de Service Control Policy, ou SCP. Vocês vão me ouvir muito falar daqui para frente sobre SCP. É uma política como se fosse uma política de AM normal da AWS, uma política de acesso, porém ela se aplica no nível da sua organização. Essa política, ela justamente consegue controlar os acessos que você vai ter na sua organização como um todo. Então, com isso, você não precisa mais ficar indo conta por conta,
criando política por política, role por role, você consegue fazer isso de uma forma central, utilizando o SCP. E quando a gente fala aí da organização dessas contas, a gente tem nesse cenário, por exemplo, justamente a nossa conta root lá em cima. A gente tem, nesse exemplo, as nossas aplicações que podem ser agrupadas numa única unidade organizacional, por exemplo. A gente tem contas individuais, por exemplo, conta de sandbox ou contas dos desenvolvedores que eles vão utilizar para poder fazer os seus testes, fazer os seus desenvolvimentos. E aí, inclusive, dentro dessas contas individuais, a gente pode quebrar isso mais ainda por business units, ou seja, por times, por diferentes unidades de negócio que façam sentido para a nossa empresa, tá bom? Aí podemos expandir isso aí para ter uma conta de security, uma conta de network, uma conta de infraestrutura, uma conta de exceção, onde você vai dizer, olha, essa conta, essa organization unit, a gente não vai ter muitos controles, porque vai ser algo excepcional que a gente vai fazer ali e depois já tira. Então, tem uma série de formas que a gente pode organizar isso, tá? E conforme vocês podem ver nesse desenho, isso é hierárquico. E isso eu consigo ir criando níveis de unidades organizacionais, um embaixo do outro. Existem limites, sim, vocês podem olhar na documentação lá quais são esses limites, mas com isso vocês conseguem ter as contas atreladas a uma unidade organizacional que todas essas estão embaixo de uma conta root, tá bom? Quando a gente fala aí dessa estrutura das nossas OUs, ou seja, quando a gente quer organizar isso dentro de OUs, a gente tem que se pensar em alguns pontos, como, por exemplo, qual que vai ser o crescimento da nossa empresa, quantas unidades organizacionais, quantas OUs a gente pretende crescer. A gente não quer ter uma estrutura muito engessada que a gente não possa crescer. A gente também não quer ter uma estrutura que ela é muito parecida com uma estrutura de RH, por exemplo, porque a gente sabe que essas estruturas de RH, elas costumam mudar frequentemente, e a gente não quer ter que ficar mudando isso toda hora, tá bom? Então a gente precisa se preocupar com esses detalhes. A gente também tem pontos para pensar do tipo, olha, quais são as nossas contas que vão ter os mesmos controles de segurança, os mesmos guardrails? Será que não faz sentido a gente ter essas contas agrupadas numa OU, porque a gente vai aplicar os mesmos controles e aí já vale para todas as nossas contas? Por exemplo, as contas de produção versus as contas não de produção. Ou seja, se a gente vai ter os mesmos controles em todas as contas de produção, independente de qual business unit ela pertence, talvez valesse a pena a gente ter isso tudo agrupado de alguma forma numa organization unit. E um outro ponto a se preocupar também é o quanto que eu consigo automatizar disso, ou seja, o quanto que eu consigo trazer de automação para poder flexibilizar a mudança dessa organização ou a mudança de contas entre organization units para poder fazer sentido para os controles de acesso e o controle de segurança que a gente implementa. Aí aqui nós temos, por exemplo, duas opções que são muito comuns implementadas nos clientes, onde a gente traz uma estrutura que é baseada em unidade de negócio, e aí ela é baseada em business units, e a gente tem também uma outra que é baseada em tipos de ambiente, onde a gente tem lá produção versus desenvolvimento, tá bom? E aí com isso a gente consegue aplicar as nossas políticas em cima dessas estruturas. Vamos falar agora um pouco sobre os recursos do Organizations. Aqui, só para setar a expectativa de vocês, a gente não vai falar de todos os recursos que estão disponíveis e associados ao Organizations, tá bom? A gente vai falar principalmente o que faz sentido para a nossa sessão de hoje, que são os recursos de segurança. Então, vamos falar de controles de segurança, principalmente utilizando SCP. Vamos falar também dos serviços de segurança que conseguem trazer esses finds de segurança de forma automatizada e centralizada para vocês, tá bom? Então, o primeiro ponto que a gente vai falar aqui é justamente sobre como controlar o acesso e as permissões. O serviço mais indicado para isso é justamente o Single Sign-On, que agora foi renomeado para Identity Center. O Single Sign-On, ele é justamente o serviço que te dá um dashboard onde seus usuários vão ter todos os acessos disponíveis, todos os acessos aos quais ele
precisa ter acesso, ou seja, todas as contas que ele tem acesso, dentro de cada conta, quais são as roles que ele tem acesso. E ele consegue, a partir desse dashboard, já entrar na conta diretamente. Ou seja, você não precisa ter nenhuma automação para isso. Ele também te dá a opção de você pegar uma credencial temporária para ser associada ao seu AWS CLI. Com isso, você não precisa ter nada desenvolvido para que essa integração e essa automação ocorra. Isso é tudo já feito direto pelo AWS CLI com o Single Sign-On. Um outro ponto muito interessante do Single Sign-On é justamente a parte de federação dele, onde você consegue conectar o Single Sign-On com o seu provedor de identidades que você já tem hoje, como, por exemplo, o Active Directory. Com isso, você consegue centralizar o seu acesso a todas as suas contas e roles da AWS de uma forma central, que seria o seu Active Directory. Com isso, você tem também uma facilidade de justamente ter esse processo de introduzir pessoas na sua organização ou remover pessoas da sua organização. Porque geralmente as empresas já têm esses processos bem definidos. E com essa integração, você não precisa se preocupar em criar os usuários em diferentes contas da AWS ou criar ou dar permissões em diferentes contas. Você faz isso tudo num local só, que é o seu diretório de identidade. E o melhor ainda, para os seus usuários, é o mesmo usuário, é a mesma senha, é mesmo tudo que ele usa. Você não precisa pedir para o seu usuário ter novos controles de acesso, novas senhas, trocar senha com mais frequência. É o mesmo usuário que você já tem hoje em dia no seu Active Directory. E ele também funciona com MFA. Ou seja, você consegue ter um segundo fator de segurança associado, seja com o seu provedor de identidade, ou seja com o próprio Single Sign-On, tá bom? Uma sugestão minha, sempre utilizem MFA, pessoal. MFA vai garantir um nível extra de segurança para vocês. Nossa sessão é sobre segurança, então utilizem MFA. Seja com o provedor de identidade de vocês, ou seja diretamente com o Single Sign-On. MFA é muito importante para poder trazer um nível extra. A gente está falando sobre melhorar a postura de segurança. Então, o uso de MFA melhora muito a postura de segurança. Um próximo ponto, quando a gente fala de controle de acesso, aí aqui a gente já vai entrar um pouquinho mais sobre as políticas de controle de acesso de SCP, é essa condição que a gente consegue ter na SCP chamada Principal Org ID. O que faz essa chave de condição? Ela diz, olha, se aquele principal, ou seja, se aquele usuário, aquela role é da minha organização, ele pode ter acesso. Se não é da minha organização, não pode ter acesso. Ou seja, se eu tentar pegar uma chave de acesso da minha conta pessoal para utilizar na minha conta da empresa, ele não vai deixar. Porque a minha política de acesso vai dizer, olha, você precisa que a sua credencial seja da sua organização. Se ela não for da sua organização, o acesso é negado, o acesso é bloqueado. Essa condição ela é muito legal para ser usada em SCP, porque você consegue de uma forma única aplicar essa política que já vale para todas as contas da sua empresa. Você não precisa ficar indo ponto a ponto dizendo quais são os acessos que pode e que não pode, tá bom? Com isso você consegue controlar muito, por exemplo, exposição de bucket e outras coisas, tá bom? Aqui a gente tem justamente um exemplo dessa principal org ID, e aqui é justamente falando do bucket, ou seja, ele está dizendo, olha, se o acesso for feito a partir da minha organização, eu libero essa ação de colocar um objeto lá no meu bucket. Se não for feito da minha organização, se o principal, ou seja, se aquela credencial não pertence à minha organização, não vai acontecer, tá bom? Outro ponto é justamente sobre os guardrails. A gente tem justamente as SCPs que falam sobre isso, tá bom? E agora a SCP, ela suporta condições, que é o que a gente falou ali do principal org ID, por exemplo, e os recursos configurados. Só um detalhe, esses recursos e essas condições, eles só se aplicam nas policies que a gente fala de deny, tá bom? Nas policies que a gente fala de allow, isso não é permitido, ok? Falando propriamente dito de SCP, a gente está falando aqui, por exemplo, a SCP, ela define o nível máximo de acesso que o usuário vai ter. Ela não concede o acesso, ou seja, para conceder o acesso precisa ser uma role de IAM na conta do usuário, que você pode criar com Stack7, por exemplo. Porém, a SCP ela vai dizer se aquele acesso que você concedeu através de uma política de IAM, ele pode ser utilizado ou não.
Ou seja, você criar uma política de IAM que dá um acesso total para o usuário, não necessariamente significa que ele vai ter um acesso total. O que você colocar na sua SCP que não pode fazer, ele não vai fazer, tá bom? A SCP, ela pode ser aplicada tanto no nível raiz, que seria a nossa conta root, quanto pode ser aplicada nas Organizations Units ou especificamente numa conta, ok? Elas também podem ser aplicadas de uma forma individual, ou seja, de uma forma muito mais estruturada e organizada dentro das nossas contas, entre todas as organizations units, entre todas as contas e entre todos os níveis que a gente quer. E ele se aplica naquele nível para baixo, ou seja, quando a gente aplica numa OU, todas as outras OUs ali dentro, todas as contas dentro daquela OU. Se a gente aplica no nível root, vale para tudo que tiver abaixo do nível root. É bem uma estrutura hierárquica mesmo, tá bom? Como a gente falou antes, a SCP, ela limita o seu acesso que você vai ter. Ela não concede o acesso. Então, a gente tem aqui um exemplo onde a SCP está dizendo, eu permito que o usuário tenha acesso ao S2 e ao S3, e a gente tem uma permissão do IAM, onde ele diz, o usuário pode ter acesso ao EC2 e ao SQS. Porém, o usuário propriamente dito vai ter acesso apenas ao EC2, que é justamente a junção dessas duas permissões, ok? Como a SCP diz, olha, mesmo que ele tenha acesso lá ao SQS, ou seja, a policy que ele tem para ele propriamente dito dá acesso ao SQS, a SCP não permite. Então, ele não vai conseguir fazer nada com o SQS, tá bom? Ele vai ser bloqueado em qualquer ação com o SQS. Quando a gente fala aqui de SCP, a gente tem basicamente duas principais formas de estruturar nosso SCP. A gente está falando de um allow list, ou seja, uma lista de permissão, ou um deny list, uma lista de negação. Quando a gente fala de allow list, a gente está dizendo, olha, que tudo por padrão é negado e eu vou começar a liberar serviço por serviço ou ação por ação que pode ser feito. Aqui, eu não consigo usar condições, tá bom? Condições são apenas permitidas numa política de negação, numa política de deny. E no outro lado, a gente tem justamente uma lista de negação onde tudo é permitido e eu vou começar a negar os serviços. Aqui na negação, eu consigo dizer, olha, você vai negar um recurso específico, pode ser uma role ou outras coisas, ou você vai negar também baseado numa condição, que a gente vai mostrar mais alguns exemplos sobre isso, tá bom? Quando a gente fala de criação de SCP, esse exemplo ele é muito importante, é um exemplo de região, é um exemplo que vocês precisam utilizar, tá bom? Saiam daqui, se vocês não estão utilizando, procurem aplicar uma política dessa de SCP na sua conta. Essa política, ela justamente está dizendo, olha, eu libero as regiões, nesse exemplo, de Europa Central e oeste da Europa, que seria da Irlanda. Qualquer outra região não vai funcionar, vai ser negado. Se vocês não têm nenhuma outra região que vocês vão utilizar, bloqueiem. Ou seja, liberem apenas a região que vocês realmente vão utilizar. Isso vai garantir com que, se algum acesso indevido acontecer, vocês não vão ficar sem saber que as pessoas estão utilizando outras regiões, tá bom? Essa é uma política muito importante, muito interessante para vocês utilizarem, ok? E aqui a gente está utilizando essa opção de Not Action justamente porque existem serviços da AWS que eles não são por região. Por exemplo, o IAM, o Route 53, eles são serviços globais. Então não tem como a gente falar, olha, libera só para a região de São Paulo, porque ele é global, não vai funcionar, tá bom? Então a gente precisa botar esse Not Action e aqui também não tem todas as listas de recursos globais, tá bom? Vocês podem consultar na documentação que vocês conseguem pegar lá. Falando... Opa, não está indo. Opa, foi. Falando mais de um exemplo de SCP, aqui é um outro exemplo de deny, onde eu consigo especificar um recurso. Novamente, o recurso ele é possível quando a gente ele é possível especificar quando a gente utiliza uma política de negação, tá bom? E aqui eu estou justamente trazendo um exemplo onde ele diz, olha,
Essa role de administrador, eu vou ter em todas as contas, eu criei isso via Stackset, por exemplo, e eu não quero que as pessoas consigam manipular essa role, porque eles poderiam muito bem tentar fazer uma elevação de privilégio, mudando essa role, acrescentando novas políticas ou tentando colocar novos acessos ali, tá bom? E aí, com isso, a gente consegue dizer, olha, qualquer conta que tentar manipular essa role aí vai ser bloqueado. Um outro ponto interessante que a gente tem atrelado ao Organizations é justamente a parte de descobertas de segurança. Quando a gente fala de descobertas de segurança, a gente está falando de centralizar essas descobertas com o Security Hub. Essas descobertas elas podem ser trazidas ao Security Hub, vamos dizer assim, elas podem ser apontadas tanto pelo GuardDuty, quanto pelo Mace, quanto pelo Spectre. Todos esses serviços de segurança, eles são possíveis ser atrelados ao Organizations e gerenciados de forma única, justamente por essa integração com o Organizations. E uma vez que a gente tem o Security Hub ativo na nossa conta, a gente quer justamente trazer os controles que ele já tem automatizado de segurança para isso. E uma vez que ele trouxe esses controles, ele trouxe esses findings para a gente quer introduzir automação para isso. A gente não quer deixar eles lá simplesmente dizendo que tem um risco de segurança. A gente quer ter uma automação automatizada para diminuir nosso controle operacional, para diminuir nossa carga de trabalho no ambiente multi-account. E aí aqui eu estou trazendo justamente um cenário onde vocês têm esses controles por conta sendo centralizado num ponto único, que seria uma conta de segurança de vocês, tá bom? Esses findings de segurança, a gente quer, por exemplo, trazer mais informações. Um exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui, a gente quer pegar os que são de produção para a gente ter uma ação específica. Os que não são de produção, a gente pode deixar a prioridade dele um pouco para depois. Mas os de produção, a gente tem que atuar o quanto antes, tá bom? E aí, com isso, a gente consegue injetar informações extras nos nossos finds que são lá do Security Hub. Por exemplo, a gente quer pegar tudo que não tem essas informações extras, tá bom? Que não tem, não tem esse enriquecimento de informações, para poder acionar um Lambda que vai colocar essas informações extras nos nossos finds. E aí, com isso, a gente tem o Lambda sendo executado nesses eventos, quando eles forem pegos, e o Lambda, ele pega as informações dos nossos organizations, como, por exemplo, é uma conta de produção? Sim ou não? Quem são as pessoas de contato dessas contas? Porque com isso eu consigo ter ações lá na frente que vão justamente dizer o que fazer ou quem contatar para ter uma resposta àquele incidente. Isso é uma solução que existe um blog post que tá aí no slide. É um blog post que traz essa solução. Vocês podem ler lá com mais detalhes sobre como que ela funciona, tá bom? E quando eu já tenho esse find com essas informações extras, eu consigo dizer, olha, isso é uma conta de produção? Se for, executa uma ação. E qual que é a ação que eu quero fazer? Eu quero notificar via SMS, por exemplo. E aí, uma vez que eu vou notificar isso, eu consigo fazer uma transformação nessa informação e dizer, olha, é a conta de produção, responsável é a pessoa tal, e aconteceu tal incidente de segurança. E isso gera um e-mail personalizado que a pessoa vai receber dizendo, olha, eu sei que é uma conta, quem é o responsável da conta, é uma conta de produção e esse é o find de segurança que foi introduzido nessa conta. Isso aqui também é um sample, tá bom? Tá lá no AWS Samples que vocês podem utilizar. Bacana? Agora eu vou chamar aí o pessoal da Pipefy que está aqui comigo para apresentar o case do auto-healer deles, o Fabrício e o Danilo que vão apresentar. Obrigado, pessoal. Pessoal, bom dia a todo mundo. Todo mundo consegue me ouvir? Todo mundo sintonizado no canal? Pessoal lá atrás. Bem, legal. Antes de tudo, eu acho que é um prazer estar aqui no AWS Summit, estar aqui nesse palco, compartilhando um pouco com vocês sobre nosso case aqui do auto-healer que a gente utiliza lá na Pipefy. Quem aqui conhece a Pipefy? Já ouviu falar? Vocês não valem aqui na frente, o pessoal lá atrás. Legal. Beleza. A Pipefy, basicamente, para quem não conhece, é uma ferramenta de gestão de fluxo de trabalho, né? Então, você pode construir todo o seu processo lá dentro,
qualquer processo que você tenha dentro da sua empresa, então pode ser desde a segunda via do crachá do RH até um processo muito mais complexo, como o funil de vendas, por exemplo. Você constrói as fases, constrói os campos que você precisa que as requisições desse processo tenham, constrói automação, consegue ter reports, consegue ter dashboards em cima disso. E, como eu disse, gerenciar qualquer processo que vocês tenham dentro do negócio de vocês. E hoje a gente tem grandes clientes e clientes que pedem um nível de segurança aí, bem elevado e uma maturidade bem boa do nosso time, tá? Basicamente, o Léo falou bastante aí sobre organization, sobre como organizar as contas, né? A gente trabalha lá na Pipefy com 2 modelos de deployment, né? A gente tem uma organization aí que a gente chama de multi-tenant, né? Então, são recursos que são compartilhados entre todas as contas dentro do Pipefy. E a gente tem deployments que a gente chama de single tenant, né? São deploys feitos para usuários, para empresas que compraram um serviço dedicado, né? Então, hoje a gente atende muitos bancos, fundos de investimento, empresas que pedem que a gente tenha algum requisito específico. Ou elas querem recursos dedicados, né? Elas não querem compartilhar os recursos da aplicação com outros clientes, ou elas necessitam de requisitos específicos de região, né? Então, a gente tem legislação, por exemplo, do Bacen aqui no Brasil, a maioria dos bancos eles precisam que os dados estejam hospedados aqui no Brasil, né? Então, a gente tem empresas europeias que pedem que os dados sejam hospedados na Europa. Então, hoje a gente cria essas sub-accounts por cada organization dentro da AWS. Nosso time, como o Léo mostrou, a gente utiliza o SSO, consegue fazer login dentro de cada uma dessas sub-accounts. Então, a gente consegue ter uma visão bem grande, ter o billing ao mesmo tempo consolidado e ao mesmo tempo também agrupado. Então a gente consegue ver aí o quanto que cada conta está gastando. Isso faz sentido o pricing que a gente está cobrando dos clientes enterprise e gerenciar essas contas também dessa maneira, né? E a gente utiliza muito o Security Hub para justamente fazer essa gestão, né, de todas as contas que estão ali dentro. Então o cenário hoje que a gente tem mais ou menos na Pipefy, a gente tem um time de segurança bem enxuto, né? E cada vez que a gente via lá no Security Hub os finds que apareciam sobre a nossa estrutura de nuvem, né? Isso gerava um trabalho muito grande para a gente de investigar cada um deles, tomar ação cada um deles, descobrir falsos positivos. E como eu falei, a gente é um time enxuto, né? A gente não queria gastar em montar um time de SOC, por exemplo, não queria colocar um analista que a gente tem sênior para resolver problemas triviais da nossa infraestrutura de nuvem, né? Evitar justamente essas ações repetitivas do time, né? Então surgiu essa ideia de a gente começar a fazer um hardening da nossa nuvem, né? A gente começar a pegar essas vulnerabilidades mais comuns que a gente tinha no nosso ambiente e conseguir justamente fazer uma resposta automática para esses incidentes, né? Então, no momento que a gente via alguma coisa no Security Hub, a gente queria ir lá e que corrigisse, independente de ser no horário comercial, às 3 horas da manhã, ou no domingo, eu não precisava ter um analista lá disponível para fazer essa correção, né? E boa parte também desse compliance que a gente precisava ter é justamente pelas certificações que a gente tem, né? Hoje a gente tem a ISO 27001 e a gente também é assegurado pelo relatório do SOC 2 tipo 2, além da gente também ter passado no FTR, que é um processo de auditoria também da própria AWS que acredita a gente como um certified software que eles confiam. Então, a gente precisava criar essa estrutura para garantir que a nossa nuvem está lá, segura, independente se eu estou falando de qualquer uma das contas que a gente está, né? Então, cara, não tinha nenhuma outra resposta para isso que não fosse automatização, né? E aí a gente descobriu que existe um nome bonito para isso, né? É o SOAR, Security Orchestration, Automation and Response, né? Então a gente precisava justamente de um mecanismo que pudesse verificar esses findings, responder esses findings e logar esses findings, né? Então a gente coleta as informações, a gente gerencia o nosso Security Hub tendo a visão de todas as contas da AWS que a gente gerencia, tanto do nosso ambiente multitenant quanto dos ambientes dedicados, e a gente responde às ameaças automaticamente, né? Além disso, a gente precisava de algo muito importante, né? Quem trabalha com segurança sabe o que é isso. A gente tem que gerar evidências que o problema foi resolvido, né? Então, como eu falei, a gente passa pelos processos de auditoria e a gente precisa que tudo tivesse acontecendo fosse gravado, né? Então, como a gente está tendo uma automação, né, um robô lá trabalhando nessas vulnerabilidades,
A gente precisava que a gente tivesse evidência de cada problema que tivesse sido apresentado, né? Isso é auditável, né? A gente precisava poder entrar lá e ver com quais as vulnerabilidades que estavam sendo tratadas, quais que o software não conseguiu tratar, né? E a gente deu um nome bem legal para esse software, que era o Auto Healer, né? Inclusive o ícone dele lá no nosso repositório é realmente um mago, assim, porque a gente realmente acreditava, né, que a gente precisava de uma nuvem resiliente em termos de segurança, né? Uma nuvem que conseguisse se curar, basicamente, de qualquer problema que acontecesse nela, né? Então a gente implementou uma solução que hoje se conecta aos principais serviços da Amazon, né? Os principais serviços, no caso também no nosso caso, né? Os principais recursos que a gente usa. Então, o IAM para gestão de identidade, C2, S3, o KMS, o ACM, RDS, o VPC, o OpenSearch, são as soluções que a gente usa na Amazon. E a gente começou a ver lá no Security Hub quais eram os principais findings que apareciam para a gente quando isso acontecia, né? Então, a gente começou uma rotina muito legal de, sempre que a gente via um find novo dentro do sistema, né? Dentro do Security Hub, a gente não ia lá e resolvia ele manualmente. A gente realmente scriptava, fazia um script e fazia aquele script rodar, né? Então, hoje a gente tem uma coletânea aí de vários scripts que ficam rodando frequentemente, né? E ficam varrendo a nossa nuvem por cenários de vulnerabilidade, né? Tudo isso com base nas coisas que a gente já tinha aprendido do Security Hub e também das próprias boas práticas de segurança que a gente aprende com a AWS, né? Agora, para explicar um pouquinho mais para vocês sobre como funciona, eu queria chamar aqui o Danilo, que vai contar um pouquinho mais sobre os bastidores do nosso Auto Healer. Obrigado, Fabrício. Boa tarde, bom dia, né, pessoal? Espero que vocês estejam bem, principalmente seguros. Quem está me ouvindo aqui, levanta a mão, por favor, só para eu medir a audiência. Oh, legal, 3 pessoas, minha mãe, minha avó, meu pai. Não, brincadeira. Pessoal, eu sou o Danilo, né? Eu sou Staff Security Engineer da Pipefy e também sou especialista na área de cibersegurança. E trabalhei junto com o Fabrício na construção desse projeto do Auto Healer. E, na verdade, o Auto Healer, ele é o quê? Ele é o nosso médico. Ele está ali curando as coisas triviais que nós precisávamos de, por exemplo, um analista level 1 ali para ficar resolvendo, fazendo triagem, olhando e tudo mais. Então, nós chegamos para construir essa solução. Ela funciona basicamente olhando os finds do Security Hub das contas conectadas através ali do Organizations. Então, ele faz a conexão com esses nossos single tenants, conecta também com o nosso multi-tenant, e ele faz a verificação através dos cenários pelo Security Hub. E nós fazemos uma correlação do Security Hub com o controle do Prowler. Nós também temos um scan do Prowler, que vai lá, dá uma olhada nos finds identificados, e ele faz essa correlação. Então, a gente consegue saber se ele vai ser um falso positivo ou se ele é um caso real, analisando o find e a severidade. Um exemplo, o SRE foi lá e deixou um security group aberto 000 para o mundo na porta 22. Isso é um problema de segurança, porque está errado. Alguém vai lá, vai bater, principalmente vocês vão ver chamadas da Rússia chegando, assim, ó, pingando. Então, a gente precisa resolver este problema. Como que nós resolvemos? O Auto Healer identifica esse problema, vai lá e fecha o Security Group, por exemplo. O que isso vem ajudar para nós? Nós temos um time enxuto, nós precisamos de agilidade, eficiência, então nós criamos o Auto Healer para nos ajudar nesse ponto. O Auto Healer também, ele vem para aprender a questão de segurança, porque nós precisamos identificar uma vez um problema diferente que não estava no escopo dele, para que a gente vá lá e crie o próximo escopo e a gente resolva apenas uma vez. A gente sempre fala na Pipefy que se você tem que fazer mais de 4 vezes, já deveria estar automatizado. Então, nós tentamos sempre focar nesse ponto de trazer uma automação rápida. E depois eu vou trazer uns números para vocês conferirem como isso tem feito ali e trazido benefício para a gente. E também gerar muita evidência. Nós tratamos o Auto Healer, os usuários e todos os processos que ele executa,
como uma pessoa mesmo, como se fosse um analista entrando, logando e realizando uma certa operação. Porque nós precisamos de evidências, né? O pessoal de segurança gosta muito mais de evidência do que Chitãozinho e Chororó, né? Então a gente tem que ficar sempre ali atento e prover isso para nossas certificações também, principalmente. Em caso de erros, nós somos alertados, ele avisa para a gente, então é muito legal também, e a gente tem os logs sendo enviados para um CIEM. Basicamente, nós usamos a AWS Command Line, o AWS CLI mesmo, e também nós usamos o AWS Tools junto com o SDK. Ele foi desenvolvido totalmente em Python, e ele faz todas essas chamadas e essas análises também utilizando Machine Learning. Ele identifica lá os scans, faz uma análise e realiza essas alterações para a gente direto na infraestrutura. Aqui são alguns cenários de vulnerabilidades que ele resolve para a gente. Então, por exemplo, na questão do EC2, se a gente tiver uma MI pública, um snapshot público, ele vai tornar privado. Se a gente tiver ali, por exemplo, um S3, um bucket que não deveria estar público, ele vai tornar ele privado. Um RDS, se ele tiver público, ele vai também colocar essa acessibilidade para off. A questão do Security Group que eu comentei para vocês, ele também monitora users de IAM, ele faz rotatividade de chaves de IAM também. Então, a gente consegue colocar isso dentro de um Secrets Manager, fazer ali todo esse trâmite para manter a chave até os pods do Kubernetes atualizar, por exemplo, e consumir novamente. Então, ele faz esses controles para a gente, trazendo aí uma certa rapidez na resolução, né? Porque a gente sabe que hoje, na questão de segurança, a velocidade é algo muito importante. Quanto mais você demorar, mais o atacante vai fazer estrago na sua infraestrutura. Então, tudo que você puder tornar que não seja coisas triviais, que sejam fáceis de resolução, você vai estar trazendo uma maturidade para a sua área de segurança. E também a gente faz ali rotação, controle de KMS, domínios e tudo mais, além de outras coisas que estão sendo desenvolvidas conforme os cenários vão acontecendo, e também outros controles que eu não trouxe aqui, mas que são um pouquinho menores ali, mas eu trouxe os highlights. Por ano, nós temos aí mais ou menos 250 alertas gerados e resolvidos, então isso é bastante coisa. Seria uma pessoa ali analisando, olhando e tudo mais, né? Nós temos, em média, aí 20 resoluções por mês. Então, nesse tipo de casos, né? Esses casos de uso aí. E, com isso, nós tivemos uma economia de horas de trabalho por vulnerabilidade. Então, um exemplo, por exemplo, quando a gente chegou em um número médio de quando um find é identificado, até você pesquisar, descobrir, entender de onde isso está vindo e realizar a correção dele, leva em média aí 10 minutos. E a nossa solução, ela leva em média 2 ms. Então é muito rápido. Então 2 milissegundos para fazer esse tipo de correção. Tempo na área de segurança é maturidade de segurança. Então ele vem para resolver isso. E o outro problema é, fim de semana, não tem plantão, a galera está lá, os atacantes estão lá tentando. Tem atacantes que não tiram folga, né? Então, ele veio resolver também a nossa questão da possibilidade de resposta 24/7. Então, ele veio ajudar muito nessa questão. E uma novidade é que, em breve, nós vamos tornar isso open source. Então, fiquem atentos nos blogs da Pipefy e tudo mais, que nós vamos tornar essa solução open source para ajudar outras empresas que também usam aquele caso, que é o nosso grande desafio, que é pegar várias organizações, ter várias contas da AWS e gerir todo esse controle aí de vulnerabilidades. Eu gostaria de chamar agora o Léo novamente para ele encerrar. Obrigado, pessoal. Então, pessoal, conforme vocês vão migrando, as empresas vão migrando os workloads para a AWS, seja migração do on-premise para a AWS, ou seja, criando aplicações nativas de AWS, vocês precisam começar a ter mais evidência das métricas da aplicação e evidência desses finds de segurança que tem dentro dos ambientes de vocês. Quando a gente fala disso, a gente está falando justamente para melhorar a postura de segurança de vocês, melhorar essa visibilidade dos finds, ou seja, dos problemas de segurança que podem ocorrer ou podem estar ocorrendo na conta de vocês.
E aí, quando a gente fala desses finds, a gente está falando justamente de integrar os serviços da AWS, que vai dar essa visibilidade para vocês, desses finds, e também trazer o time de vocês para ter mais conhecimento sobre essas técnicas de segurança, de SecOps, de DevOps, que é para poder trazer essas automações que nós explicamos aqui, tá bom? E aí, falando dessas integrações, a gente está falando aí basicamente dos serviços de segurança da AWS que são integrados com organizations, que a ideia deles é ser centralizado, ou seja, para você não ter um overhead operacional, para você não ter trabalho extra de operação quando você está falando de multi-accounts, e também para você conseguir remediar isso de forma automática e escalar toda essa solução, ou seja, todos esses serviços integrados através do Organizations, você consegue ter isso centralizado e facilitado, tá bom? Quando a gente fala aí mais na linha de trazer conhecimento para o time, a gente está falando justamente na plataforma do Skill Builder. O Skill Builder, hoje, ele tem mais de 500 cursos gratuitos que vocês podem estar fazendo. Os cursos, eles são de diferentes níveis, ou seja, desde o nível básico, para quem ainda não conhece, até níveis mais avançados, em diferentes recursos e serviços da AWS. E você também tem a capacidade de fazer ele a qualquer momento. Você pode pausar e continuar depois, é bem tranquilo, tá bom? Quando você já tiver mais capacitado, tiver com seus treinamentos mais avançados, você pode também começar a pensar numa certificação. Hoje a AWS já tem, acho que 11 certificações em diferentes níveis, desde o nível básico de practitioner até níveis mais especialistas em uma determinada área, como segurança e network, por exemplo, tá bom? Nesses QR Codes tem os links aí que vocês conseguem ter acesso a isso, para poder ter mais informações dessas duas plataformas, tá bom? Eu gostaria de agradecer a vocês por estar aqui nessa sessão, por estar aqui no evento. Muito obrigado. Aí tem nossos contatos, tanto o meu quanto do Fabrício e do Danilo da Pipefy, tá bom? Muito obrigado novamente e, por favor, preencham a pesquisa de satisfação. Ela é muito importante para a gente melhorar a nossa sessão para os próximos eventos com vocês. Muito obrigado, pessoal. Tenha um bom evento.